Como eu disse no vídeo anterior, você vê aqui no canal, dá uma olhadinha aí. Eu falei sobre o lado místico da Bíblia que as religiões hoje em dia ignoram, boa parte delas, né? Tem alguns segmentos dentro das igrejas cristãs e dentro do judaísmo também, com a Cabala, que é a parte mística dos judeus, a gente também tem partes místicas dentro do cristianismo, mesmo em parte ortodoxa e tal, tem pessoas que conseguem enxergar que tem magia dentro das escrituras e dentro da Bíblia. E a gente, qualquer um, até um leigo, até quem não estudou religião, você dá uma pessoa, até uma criança que vai ler, a Bíblia vai perceber que tem magia nela de fora a fora. Não só em personagens como Salomão, que ficou conhecido aí na mística ocidental e na mística oriental como o grande mago, né? Aquele que conhecia, que tinha um anel, que fazia coisas ocultas, vamos falar dele, vamos falar mais dele em outros vídeos aqui, mas em muitos eventos e revelações ao longo da Bíblia, que é atribuída a uma intervenção direta de Deus, que Deus chegava e fazia e acontecia, ignorando as ritualísticas que esses patriarcas faziam, esse contato com o sagrado. E lendo no Novo Testamento, você percebe logo de cara, no primeiro evangelho, na vinda do Messias, é citado os personagens centrais do cristianismo que dá uma simbologia grandiosa para esse Messias que estava chegando com a visita dos magos, os magos dos zoroastrismos. Eu fiz um vídeo aqui no canal, mas o vídeo ficou longo e eu esqueci de falar de coisas, de questionamentos que chegam sobre esses personagens. Como, por exemplo, o interesse deles pelo Messias e como eles ficaram sabendo. Lendo, não tem muita coisa sobre eles no Evangelho, fala de forma sucinta sobre eles, que vieram, que deram presentes, que passaram por Herodes, toda aquela história que a gente já viu em filmes, que a gente já viu em livros, que a gente já viu em catecismos da Igreja Católica, sempre aqueles três montados num camelo, né, seguindo uma estrela. A gente percebe, mesmo com a história sucinta, é que eles não sabiam de tudo, né? Tanto que eles foram procurar perdidos, eles foram até Herodes e tal, e que teve contato dele com o anjo Gabriel, assim como o mesmo anjo que anunciou Maria deu instruções para ele não voltar a falar com Herodes, enfim, eles tiveram sonhos. O que nos leva a crer que o conhecimento deles não era só de profecias e nem só de observar as estrelas. Existiam alguns níveis de conhecimento que levaram eles, e esses três reis magos representam isso, que tinha alguns que tinham uma visão espiritual mais do que o outro, um era mais astrólogo, o outro era mais médium, o outro, enfim, era um iniciado. Acredita que Melchior seja o mais elevado espiritualmente desses três, e Baltazar e Gaspar, eles foram acompanhando eles, né? Nessa missão, eles pertenciam à mesma religião do zoroastrismo, eram magos do zoroastrismo, mesmo que eles não fossem do mesmo lugar, do mesmo reino, mas eles pertenciam à mesma religião. Isso é claro, basta você ler as histórias. Mas, como eu ia dizendo, tem informações que levaram eles a isso. E essas informações não foram do dia para a noite. Provavelmente eles passaram a vida deles estudando isso, é alguma coisa que entrou na mente deles de uma outra religião, né, que era os hebreus, os judeus, enfim, os nazarenos, os samaritanos, todas aquelas informações que circulavam naquela região quando Jesus nasceu, que chamou a atenção de membros de uma outra religião, no caso, o zoroastrismo, eram magos. Não são magos como aqueles dos filmes de praticar magia, de usar elementos que não condiz com a Bíblia. Que tem pessoas que perguntam, como a Bíblia que é contra magia, contra mago, cita essas figuras desses magos. Eram magos diferentes, eram magos iniciados que buscavam a luz, a iniciação, né? Eram sacerdotes dessa religião antiga lá na Pérsia e eram magos que queriam uma luz. E Jesus, ou o Messias,
vista na visão deles, simbolizava essa luz, alguém que ia pacificar a região, porque tinham reis cruéis naquela época, como por exemplo o próprio Herodes, que era uma vergonha para o povo judeu, era uma vergonha para aquela região, salvar aquela região dos romanos, enfim, eles ficaram sabendo disso, a religião, mesmo sendo outra, isso tocou o coração deles e eles passaram a vida deles se preparando, e como eu disse, eles tiveram revelações. Agora o que eu quero, estou citando essa história de novo, que já tem vídeos aqui eu citando no canal, é que há uma confusão. Existe uma tradição no meio judaico, o Birkat Hashanah, que é a volta do sol ao seu ponto zero no momento da criação. Essa é uma crença na Cabala, no judaísmo, uma conta aí científica e matemática e cultural e mística do judaísmo, que seria o sol voltar ao seu ponto zero, e se daria no outono, por volta aí, com mudanças aí do ponto vernal, como a gente vê na astrologia védica. Isso já está dando lá para abril, mas chegou a ser março, antigamente, no tempo de Cristo, provavelmente era por ali, por o mês de março. Então há uma confusão sobre a data de nascimento de Jesus, e essa estrela e esse conhecimento astrológico e astronômico que os magos tinham tem muito a ver com essas tradições antigas. E provavelmente essa é uma dessas tradições, do ponto zero do Sol, né? Quando o Sol fica aí no ponto zero, eles provavelmente cartografia, astrocartografia usada por eles, levou em conta as profecias, mas levou em conta essas tradições, esses conhecimentos, essas místicas ligadas ao judaísmo, porque era alguém que vinha no povo hebreu e eles usaram esses conhecimentos, que não era chamado de cabala, mas era a mística daquela região. Então, muito se discute sobre o nascimento de Jesus. Por que teria estabelecido em dezembro se ninguém sabe a data? E aí tem várias histórias que inventam que é por causa do deus Mitra, que a igreja se... um monte de coisa que ataca a igreja e que ataca o nascimento de Jesus, dizendo comemoração pagã, que eles se apropriaram de coisas pagãs. Mas quando você vai estudar uma teologia mais profunda, uma história mais profunda, uma mística mais profunda, a gente vê que pode ter outras coisas, além de tudo isso, que estabeleceram, estudando magia, estudando história, estudando Bíblia, teologia, uma coisa que eu aprendi foi que você tem que se conformar e que aceitar o que a tradição vai edificando ao longo do tempo. Coisas que vão se edificando na cultura e na mente, e na consciência, no subconsciente, no inconsciente, na consciência coletiva das pessoas e no inconsciente coletivo das pessoas também. Uma coisa que vai se firmando e se confirmando ao longo do tempo. Porque as pessoas ortodoxas, intolerantes, têm uma de dizer: no hebraico antigo não está falando nada sobre isso, quando se fala de Bíblia, quando se fala de Lúcifer, quando se fala disso, daquilo. Outro diz: os historiadores, não tem nenhuma comprovação histórica. Tem coisas que não precisam de comprovação histórica, precisa de comprovação do que se vai se confirmando ao longo do tempo. Se as pessoas vão aceitando aquilo ao longo do tempo, porque aquilo tem um significado. Então, o Natal ele ficou em dezembro. Ninguém sabe por qual motivo a igreja fez isso, talvez ela nem saiba, mas alguma força levou a fazer isso. Ela pode ter acertado sem querer, talvez com outras intenções, de realmente ter sido em dezembro que Jesus nasceu. Porque a questão da anunciação pode ter sido nessa volta que eu citei, do Birkat Hashanah, não sei se eu estou falando correto, porque é hebraico, e tem a ver com a anunciação, que foi que deu o tempo dos astrólogos captarem o surgimento dessa estrela, uma estrela que talvez seja simbólica, mística. Não adianta ficar procurando que foi cometa que passou no nascimento de Jesus, ou uma conjunção de Júpiter com Saturno, ou Vênus que estava próximo da Terra, o que for, porque a estrela tudo indica que era uma coisa sobrenatural. E não vai se confirmar na história, não vai achar um ponto, uma supernova que explodiu naquela época. Tudo indica que foi calculado isso
para a anunciação de Maria, assim como a anunciação de João, que se deu mais ou menos em junho, e 6 meses depois ele nasceu. Em junho, julho, por aí. E daria corretamente para ele nascer no mês de dezembro, lá no solstício, quando o Sol está mais forte. Né? Que por causa das mudanças astronômicas, do ponto vernal, as mudanças que a gente sabe da astrologia, dá lá entre dia 24, 25 e tal, que depois o Sol hoje em dia entra, especialmente na astrologia tropical, por volta de 20 e 21 de dezembro. Então, essa é a confusão. A estrela não era uma estrela, de fato, um cometa que eles seguiam, era alguma coisa sobrenatural, podia ser um anjo guiando o caminho, uma luz ligando eles até Belém, mas para eles chegarem ao momento, ao tempo, ao lugar, conhecimentos astrológicos e astronômicos, como a questão, por exemplo, do Sol no ponto zero, que é comemorado no judaísmo a cada 28 anos, né? O último comemorado foi em 91, acho que foi, não estou lembrado agora, mas tudo isso foi na Anunciação, o que levou tempo, porque eles andavam de camelo, andavam de cavalo, era longe, não tinha trem, não tinha avião, não tinha metrô, não tinha nada. Foi o tempo deles se prepararem. Tudo que eles viram de astrologia, de tradição, do Sol voltando a ponto zero, de conjunções, de tudo que eles estudavam no céu, no tempo da Anunciação, o que levaram eles a preparar a viagem e lá para o final do ano eles estarem lá. E outra coisa, nos filmes você vê como Jesus nasceu, com poucos dias os magos chegam lá e vê eles renascidos, vê eles nascidos numa manjedoura e os presentes dados a um bebê. O que a tradição nos conta é que Jesus já era uma criança do quê? De uns 2 anos, porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, os magos demoraram de chegar lá. Então eles viram alguma coisa na anunciação de Maria, o que deu um estalo a eles calcularam, fizeram a rota, fizeram a programação da viagem, enfim, buscaram recursos, passaram tempo preparando para essa longa viagem, porque parece ser perto, mas não era, eles vinham de camelo, de cavalo, enfim, vinham de longe, gastando. E quando chegaram em Abraão, nos hebreus, na terra dos hebreus, enfim, dos judeus de Herodes, eles ficaram procurando, eles bateram cabeça, até eles ir a Herodes, talvez eles procuraram um bom tempo por conta própria para poder ir a Jesus, né, para chegar lá. Mas antes de chegar lá, eles tiveram uma reconfirmação. Primeiro eles tiveram na Anunciação, alguma coisa que deu estalo a ele, que foi essa questão com o ponto zero do Sol, que é comemorada há 28 anos, provavelmente no ano 5 da era cristã, né, porque o nosso calendário está errado, segundo astrônomos, historiadores e teólogos e tudo, e tiveram uma reconfirmação no Natal com o nascimento dele, que alguma coisa surgiu no céu para relembrá-los, e podia até eles já estarem a caminho, provavelmente eles disseram, uma estrela no céu, eles já estavam a caminho, ou estavam procurando, ou estavam perdidos quando eles foram a Herodes, e demorou ainda um pouco para eles acharem, e quando eles chegaram no menino, ele já estava aí, já, se não tivesse com 2 anos, com quase 2 anos, enfim, porque Herodes mandou matar criança de 2 anos para baixo. Então, a gente vê nos filmes coisa rapidinha, né? Mudando de tempo, como se fosse questão de dias. Jesus nasceu, eles apareceram, presenteou, voltou, falou com Herodes e tal, viu anjo, tudo rapidinho, mas que levou tempo. Então essa estrela dos magos não era uma coisa física, era algum sinal que surgiu no céu para relembrá-los que nasceu, eles viram, eles recalcularam, fizeram uma carta astrológica e tal, na anunciação e no nascimento para reconfirmar e relembrá-los.
Agora, aquela estrela que levou eles até o Messias era uma coisa sobrenatural, provavelmente um anjo, alguma luz divina que os guiou até o lugar. Até porque planeta, estrela, nada anda no céu para mostrar a casa de ninguém. Mesmo quem conhece astrocartografia não tinha esse conhecimento naquela época para eles calcularem a rota olhando as estrelas no céu e achar onde Jesus tinha nascido. Então, tem muita mística, tem muita coisa, e não é como uma facilidade, uma ficção científica que você vê nos filmes, as coisas tudo rapidinho, e nem é como os historiadores que querem achar prova para tudo, querem achar uma coisa, uma configuração no céu, uma conjunção no céu, alguma coisa, querem achar do passado. Essa estrela, ela é uma coisa sobrenatural, que guiou os magos até o menino Jesus, e historiador, ninguém vai achar nenhum vestígio dessa estrela, assim como ninguém nunca achou o túmulo de Moisés, o túmulo de Salomão, nunca achou nada disso. Eu vejo matérias na televisão dizendo que acharam o túmulo de Moisés, mas ninguém tem prova que seja o túmulo de Moisés, nem o túmulo de Salomão, nada disso. Muita coisa para gerar reportagem, para gerar dinheiro, para gerar turismo, porque são coisas sobrenaturais que não vai achar, a arqueologia não vai achar, os historiadores não vão achar. Além disso, a gente vê quanta mentira tem hoje em dia nas reportagens, nas redações, nos livros, que você tem que dar trabalho para você provar que é mentira. E naquela época, reis mentiam sobre tudo, colocavam seus escribas para escrever do jeito que eles queriam, para se engrandecer, para negar crimes, para modificar coisas que eles não gostavam. Se hoje em dia tem negacionista que tenta mudar a história, que tenta mudar os livros, que tenta negar genocídios, que tenta negar coisas, imagine livros antigos de fanáticos que tentavam atacar outras religiões que eles não gostavam, de pessoas que tentavam destruir o sagrado, que tentavam destruir a magia e que modificavam as coisas. Então eu vejo historiadores fazendo vídeos no YouTube dizendo: ah, o historiador fulano de tal, livro fulano de tal, que aquilo é mentira porque no livro tal, no trecho página tal, está dizendo isso e isso. Se a gente não pode confiar em coisas que são escritas numa redação hoje, tem vezes que amanhã eles têm que pedir desculpa porque era mentira. No século passado, por exemplo, um imperador que nem Nero, ou um sultão que mandava em tudo, que tinha seus escribas, ele mandava escrever o que ele queria, da forma que ele queria. Ele tentava modificar o que ele não gostava. Então, não é porque o historiador foi numa biblioteca e viu num livro tal, num pergaminho tal, que aquilo seja verdade. Tem coisas sagradas que não vão ser comprovadas com pesquisa, com arqueologia e nem por historiadores. Mas eles vão sempre tentar destruir o sagrado, porque eles dizem que não tem vestígio científico, não está na academia. Mas muita coisa que está na academia, eu vejo na biblioteca da escola, que eu trabalho há 16 anos, muita coisa que não bate com a realidade. Números que não batem com aquela época, coisas que a gente vê que não faz sentido. Então, o importante é que o sagrado se revela e nem sempre vamos achar a prova. É por isso que não pode usar certos estudos, pesquisas, documentários, filmes, para tentar desqualificar a fé dos outros, porque tem coisas que são dogmas de fé e são reveladas de prova oral para aquele povo e daquela forma. Então, shalom a todos, espero que tenham entendido os meus argumentos e o meu raciocínio, o roteiro que eu fiz para a Ida dos Magos, né? A primeira revelação da Anunciação, por volta de março, né? No equinócio, que é quando o dia tem o mesmo tamanho, a luz e a sombra têm o mesmo tamanho, e é uma comemoração judaica feita a cada 28 anos. Foi ali que deu o estalo do nascimento do Messias, configurações astrológicas, pode ter tido no céu e tal, por volta do ano 5 da era cristã, e uma reconfirmação dos magos no nascimento, alguma coisa que surgiu no céu, mas quando eles vieram visitar o Messias, eles foram criados por uma estrela sobrenatural, provavelmente um anjo, forças angelicais que levou eles ao lugar onde o menino nasceu. Então, shalom a todos e um bom 2026.